Fala galera, sejam muito bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar o que são filas sequenciais e como modelá-las computacionalmente. Bom, um outro tipo especial de lista, ou seja, uma lista que tem um comportamento específico, um comportamento definido, são as filas. E as filas são listas cujo comportamento é o primeiro elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Elas também são conhecidas como FIFO, First In, First Out. Então, primeiro a entrar, primeiro a sair. E as filas, as estruturas de fila, permitem modelar qualquer coisa que tenha o comportamento de uma fila. Uma fila de requisições, uma fila de clientes a serem atendidos, uma fila de processos escalonados pelo SO, uma fila de veículos em um pedágio, enfim, qualquer coisa que possa ser modelada como fila pode fazer uso desse tipo de estrutura. E assim como as listas, as filas também têm N maneiras aí de serem implementadas computacionalmente. Agora nós vamos ver as filas sequenciais, a implementação de filas sequenciais. E a ideia, como sempre a gente vê, é uma fila onde os seus elementos vão estar dispostos um após o outro na memória. Então, por isso, sequencial, os elementos estão dispostos sequencialmente em memória. E essa fila ela pode ter elementos primitivos, int, char, float, e tipos personalizados, unions, structs, enums, enfim, qualquer tipo definível pode ser criado uma fila para eles. Bom, o primeiro passo para a gente trabalhar com as filas sequenciais é definir um modelo computacional para representá-las. E depois a gente define as operações. Aqui agora a gente vai definir a representação de uma fila sequencial no computador. Então, a ideia de uma fila é termos um vetor de elementos que vão armazenar os elementos dessa fila, termos também um marcador para início e um marcador para fim, um que determina onde começa a nossa fila, em que posição, e um que determina em que posição termina a nossa fila, e também um marcador que diz qual o tamanho máximo suportado por ela, ou seja, qual o máximo de blocos de memória que poderá ser ocupado. Vamos ver então como que a gente faz para definir computacionalmente uma fila. Bom, galera, agora a gente vai ver aí como que a gente faz a definição do tipo da nossa fila, como que a gente define um tipo para representar a nossa fila. Então, antes para a gente começar a nossa biblioteca, a gente vai usar aí algumas diretivas, if ndef fila sequencial define fila sequencial. Essas diretivas vão impedir que, caso a nossa biblioteca seja incluída duas vezes, que as declarações vão ser, as coisas vão ser redeclaradas, vai acontecer uma duplicidade de declaração. Então isso aí evita que essa duplicidade aconteça e que não gere erro no código. Bom, nós vamos usar aqui também as bibliotecas stdlib, .h, e vamos usar também stdio
Agora sim nós vamos de fato definir o tipo para representar nossa fila. Então vamos usar aí o type_def para a gente definir o tipo. Struct, a gente vai definir uma estrutura. Vamos usar o nome dessa estrutura de fila. O primeiro campo que a gente vai declarar aqui vai ser o vetor de elementos. Nesse vetor é que vão estar os elementos da nossa fila. Então, nesse caso, esse vetor é um vetor de inteiros, porque os nossos exemplos aqui vão ser com uma fila de inteiros, mas se você quiser, você pode modificar aqui e você vai ter uma fila de char, por exemplo. Se você quiser uma fila de float, você bota float. Se você tiver um tipo que você criou aí, você pode colocar aqui, né? Criei uma struct cliente, você pode criar uma fila de cliente. Então, o tipo que você desejar. Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma fila de inteiros. Os próximos campos aqui sempre serão inteiros, independente do tipo da fila. O primeiro é o início, que vai ser o indicador que marca a posição do primeiro elemento, né, onde a fila começa, o primeiro elemento da fila. A gente tem um que é o fim, ele vai marcar qual é o último, em que posição está o último elemento da nossa fila, e o tamanho, que também é um inteiro, e ele vai guardar a informação de qual o tamanho máximo que a nossa fila comporta, né? Qual é o máximo de posições que podem ser ocupadas. Vamos fazer um teste rápido para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Ok, testamos. Abriu aqui normal, não temos nenhum erro, está tudo certinho. E aí, né, essa representação a gente pode observar aí graficamente que ela é composta aí por esse elemento. Aí a gente tem um exemplo de uma fila com 4 posições e 3 elementos, né, que começa ali, ó, o início ali, ó, o ini, né, que é a nossa variável início aqui no código. Ele está na posição 1, então quer dizer, ó, a fila começa na posição 1 e vai até a posição 3, que é onde o fim está marcando. Então a gente tem o elemento 78, 21 e 87. Então esse é um modelo de representação que nós usaremos para as nossas filas. E a nossa aula se encerra por aqui. Naturalmente a gente não viu tudo sobre as filas, né? A gente só viu como representar. E nas próximas aulas a gente vai ver como inserir elementos nessa fila, como remover elementos, como buscar elementos, enfim, várias operações aí inerentes para a gente poder manipular as filas. Um grande abraço e até as próximas aulas.